Bom dia, pessoal. Vamos iniciar então o nosso webinar de hoje. Só aguardar aqui 2 minutinhos só para organizar aqui e também esperar mais algumas pessoas entrarem. Por favor, quem estiver já vendo tela, escutando áudio, vendo se a minha câmera está se movendo, por favor, confirme ali no chat. Eu estou acompanhando aqui também o chat no YouTube, então se tiverem perguntas durante a nossa apresentação, podem fazer diretamente ali. E na medida do possível eu vou respondendo, tá? Se porventura alguma coisa ficar sem resposta, após o nosso evento vai ter uma pesquisa de satisfação e nessa pesquisa de satisfação vocês também podem fazer ali as perguntas, tá bom? Perfeito, o pessoal ali já dizendo, obrigado Samuel pela confirmação, bom dia pessoal. E para quem já entrou, né, quem foi pontual, aí a gente respeita esse pessoal e começa, né? Então, o restante ali também, esse daqui fica gravado, depois quem precisar da gravação recebe a gravação, então ninguém vai perder nada, não se preocupe. Bora lá então, pessoal. Nosso webinar de hoje, deixa eu só voltar aqui que eu não falei sobre o que que é, mas é o que é possível monitorar com os Zabbix, então aqui é um tema introdutório, né, a nível de Zabbix, das possibilidades do que ele consegue monitorar. Por que que esse tema aqui a gente está trazendo? Porque a gente tem temas desde mais introdutórios até mais avançados, e foi solicitado aí nas últimas pesquisas de satisfação saber um pouco mais sobre as capacidades dos hábitos. Então, a gente tem uma grande experiência aí no mercado, a gente anda bastante, né, conhece muitas empresas que utilizam os hábitos, e a gente acaba também vendo muito utilização mais básica dos ABICs, ou uma utilização mais rasa, né, mais simples ali dos ABICs. Então aqui, hoje o intuito é mostrar para vocês um pouco mais das capacidades. A gente não vai exaurir aqui as capacidades, a gente vai falar basicamente ali de itens, né, de coletas de dados, os tipos de coletas de dados, mas a gente vai dar umas pinceladas em funcionalidades. Então, assim, para dar tempo, a gente vai fazer dessa forma. É muita coisa, eu vou fazer recomendações ali para vocês de documentação e assim por diante. Então, eu espero aqui atender aí dentro do tempo todo o conteúdo que a gente se propôs. Quem é o apresentador? Então, eu sou Gabriel Pedroso, eu sou CEO aqui na Unirede Inteligência e TI. Aqui estão os meus contatos, tanto e-mail como LinkedIn. Esse QR Code vai direto para o LinkedIn. E a Unirede, quem é a Unirede, né? Aqui da mesma forma, esse QR Code aqui também vai para o LinkedIn da Unirede e também no chat ali a gente vai colocar o link do nosso perfil para vocês nos seguirem e ficarem sempre antenados ali nas novidades e coisas que a gente publica de eventos, treinamentos e outras coisas, tá? Mas quem é a Unirede, né? A Unirede, então, é uma empresa gaúcha. Ela foi fundada lá em 99. Ela iniciou ali bem naquele movimento da internet doméstica, da questão ali de maior acesso, né, a esse tipo de recurso. Também a questão de pequenas empresas, pequenas, médias empresas estarem ali utilizando fortemente tecnologias open source. Então, naquela época já não era tão amadurecido como é hoje, né, o modelo de negócio open source. Então, era um desafio grande, mas já tinham muitas empresas ali usando tecnologias de web server open source, de server open source e assim por diante. Então, a gente vem desde aquela época lá e a gente sempre trabalhou na parte de sustentação dos negócios. Então, a gente não é uma fábrica de software, a gente não tem um sistema, alguma coisa do tipo. A gente trabalha muito na operação, na sustentação, no monitoramento, observabilidade, questões de cibersegurança. Então, tudo isso acaba sendo ali o nosso negócio. Aqui algumas coisas que nós, em conjunto com a plataforma Zabbix, né, com a ferramenta Zabbix, a gente acaba tendo, né, então toda a parte de coleta de dados, que vai ser basicamente 85, 89% do nosso tema hoje aqui. O monitoramento propriamente dito, ele é a análise de todos esses dados coletados, e as análises inteligentes ali, que é o terceiro bullet com o planetinha, ele já é o uso de recursos
mais nobres das ferramentas, tanto dos Zabbix como de outras. Então, algumas coisas, inclusive, eu vou citar aqui durante a nossa apresentação. Tá? E, claro, né, tudo isso acaba ali apoiando iniciativas de transformação digital das empresas, apoiando a questão da indústria 4.0 no sensoriamento das plantas industriais e outras iniciativas que acabam colocando sensores, né, IoT, no ambiente, né, corporativo ou industrial, e também a parte ali mais de prefeituras, cidades inteligentes, então uma questão mais de governo, onde a gente também consegue apoiar fortemente. Perfeito? Então, sigam-nos no LinkedIn e acompanhem ali as novidades. Principalmente, senhores, para quem não estava aí, talvez antenado essa semana, né, nós tivemos ontem o lançamento da versão 7.2 dos Zabbix. Então, já tem algumas novidades que eu vou trazer aqui. Espero me lembrar de todas as que eu fiz nota aqui. Mas já vou falar algumas coisas, inclusive, da 7.2, e daí eu menciono que essas questões são da 7.2, tá? Mas, para quem aí gosta de estar sempre atualizado, a 7.2 saiu ontem, tá? Então, ali, se vocês entrarem no site das Zabbix e forem lá no o que há de novo na 7.2, ou as questões ali da 7.2, vai aparecer ali. A nossa pauta hoje ela é bem enxuta, então basicamente eu vou fazer uma breve introdução aqui ao que é os ABICs, né? Como eu falei, esse é um tema introdutório, então para embasar principalmente o que a gente vai falar na sequência da parte de coleta de dados, potenciais ativos coletados e exemplos, é importante saber como é que é os ABICs, o que que ele se encaixa, o que que ele faz, tá bom? Então, bem curtinha, mas com muito conteúdo. E o nosso primeiro ponto, então, é o que é o Zabbix, né? O Zabbix, ele é uma ferramenta ali, até a gente já tem que começar a atualizar isso, né? Porque aqui ainda está na questão de monitoramento, né? Na questão ali de open source de monitoramento. Mas na última conference, para quem assistiu presencialmente ou quem assistiu ao vivo, o próprio Alexei Ladchev, que é o fundador e CEO das Zabbix, já posicionou os Zabbix como a ferramenta, não me lembro agora o termo, mas era como única ou definitiva de observabilidade, algo assim. Depois ali, se eu encontrar até esse slide lá dele, ou se eu tiver uma foto, eu publico ali no meu LinkedIn. Mas existe já um roadmap traçado para os Zabbix agora nas próximas versões, inclusive na 7.4, algo já muito próximo nosso, considerando que ontem saiu a 7.2, então a 7.4 é a próxima versão, já direcionado para a parte de observabilidade, né? E quando a gente fala de observabilidade ali, a gente fala sobre análise de causa raiz, respostas, né, do que a gente busca. Na verdade, não simplesmente saber se alguma coisa não está funcionando ou não, mas saber o porquê daquilo não estar funcionando ou não. Para quem já está mais familiarizado com a tríade do OpenTelemetry, a gente fala de métricas, de traces, de logs. Então, aqui o Zabbix ele apoia só em duas dessas perspectivas atualmente, né, na parte de métricas e logs. E outra perspectiva também que a observabilidade ela traz como conceito, diferente do monitoramento, é que no monitoramento tu precisa parametrizar tudo o que tu quer ter respostas, né? Quer saber como é que está funcionando. E a observabilidade, ela já traz um pouco de coisas desconhecidas, que daí vem pelo lado mais da parte de logs e tracing, né? Então eu posso receber lá um erro, um alerta através de log, ou posso ver que alguma coisa através de tracing está demorando demais, né? Está afetando ali a experiência do meu usuário, e não necessariamente aquilo eu parametrizei para monitorar lá no meu kickoff daquela ativação. Então, o Zabbix está se transformando, nós estamos aqui num momento, né, onde ele está evoluindo simplesmente da questão de monitoramento para a questão de observabilidade. A gente já tem aí clientes na rua com essas outras questões já sendo exploradas,
Então, como eu comentei, o Zabbix ele é a nossa ferramenta ali para coleta de dados, monitoramento e análise inteligente. Essa carinha aqui, né, esse print aqui já é da versão 7.2. Esse widget aqui no meio, ele já é novo, então ele não tinha na versão 7. Ele é da 7.2 agora em diante. Eu não me lembro o nome dele. Se alguém quiser contribuir comigo no chat, pode me lembrar aí do nome dele. Mas é um widget novo ali que traz mais detalhes concatenados, tá? Para uma visão ali de dashboard. E claro, né, também para questões ali de relatórios agendados. Então, basicamente, isso daqui é o Zabbix, é a principal ferramenta hoje aí do mundo open source de monitoramento e, como eu comentei, né, barra observabilidade, nessa transição exatamente nesse momento. Para quem também tiver dúvidas sobre essa questão que eu comentei de roadmap, pode consultar ali no site das Zabbix. Inclusive, aqui eu vou fazendo algumas notas mentais e nós temos. Sobrando tempo, eu entro ali no site das Zabbix e vou nesses pontos que eu estou comentando, tá? Roadmap, principais funcionalidades, o que é de novo na 7.2, e vou mostrando para vocês ali. Mas só se sobrar tempo realmente, tá, senhores? Eu também não quero comprometer a agenda de vocês. E aqui um pequeno, né, bem pequeno, e resumindo, landscape de como é que funciona os Zabbix. Então, toda a parte de coleta, né, do que ele é capaz de coletar, e aqui realmente tem mais coisas do que isso aqui, tá? Eu vou trazer algumas coisinhas, inclusive isso aí, top itens. Obrigado, Rafa. Ah, então aqui tem algumas coisas, né, do que é possível coletar. Tem mais coisas, inclusive eu vou citar algumas coisinhas que não estão listadas aqui. Não vou citar todas também, né? Porque, que nem eu comentei, é bastante coisa. Toda a parte core, né? Dos hábitos, hoje a gente não vai falar, então hoje a gente vai basicamente se ater aqui na parte de itens, de questões que ele coleta, que tipo de tecnologia ele coleta, como coleta, o que ele coleta e assim por diante. Então hoje a gente vai falar especificamente desse bloco aqui da esquerda. O restante aqui, senhores, a parte de visualização, as partes das ações, o motor dele, funcionalidades que tenha no motor e assim por diante. Se vocês quiserem, que nem eu comentei, webinars específicos dessas outras partes, vocês podem solicitar ali na pesquisa de satisfação ao final, né? Se eu não me engano, ela sai ali um pouco depois, no meio-dia, para vocês responderem. Vocês podem solicitar temas que vocês queiram ver nos próximos webinars, tá? Então, só reforçando, hoje o nosso escopo do webinar é essa parte aqui da esquerda, toda a parte de itens e possíveis coletas que o Zabbix faz. E como é que funciona essa arquitetura, né? Como é que o Zabbix ele acaba ali coletando todas aquelas coisas, né? Então a topologia aqui ideal do Zabbix é essa que está na tela, né? A gente tem lá o nosso Zabbix Front-End, que é onde, propriamente dito, a gente interage com a aplicação, né? A gente tem lá a base de dados do Zabbix, onde está todos os dados que ele trabalha, né? O Zabbix ele é uma aplicação muito orientada à base de dados, então praticamente ele coloca, se não tudo, quase tudo em base de dados, talvez alguns external scripts, algumas coisas fiquem fora ali, alguns confs, mas o restante tudo ele é bem orientado à base de dados, então a base de dados aqui é um item da arquitetura dos Zabbix muito importante. Inclusive, ele é quem merece ali os recursos computacionais mais nobres, mais vastos e assim por diante, porque ela acaba ali trabalhando bastante. O Zabbix Server, né, então o cara ali que acaba fazendo toda a parte de cálculos, alertas, pré-processamento, enfim, diversas funcionalidades. Nós temos também aqui a possibilidade, né, dependendo do nível de arquitetura, dependendo das questões que, que forem monitoradas e também, por exemplo, se eu uso comandos remotos para automatizar funções, pode ser interessante eu colocar lá um cofre de segredos, né? Um HashiCorp, que ele nativamente ele integra com os Zabbix. E por que eu falo segredos, né? Porque segredos não necessariamente são credenciais, usuário e senha, pode ser tokens, pode ser API keys e assim por diante. Então, diversas coisas podem ser segredos, né? E daí,
com essa arquitetura aqui, eu trago uma camada maior de segurança. Mas vamos lá para a parte de coletas, né, que é o foco hoje. Então, caras que vão acabar me apoiando diretamente na coleta são os Zabbix Proxies e os Zabbix Agents. Então, através desses dois caras aqui é que eu vou fazer a maioria das minhas coletas. Tem, é claro, cenários onde eu vou acabar tendo os Zabbix front-end, consumindo API, né? Tendo ali algumas questões da API dos Zabbix, integrando com outras aplicações. Mas, falando do grosso, falando da maioria ali, a gente vai estar trabalhando ali em cima de Zabbix Agent e Zabbix Proxy. Ah, mas o server ele também é capaz de fazer coletas, né? Perfeito, ele também é capaz de fazer isso, mas não é uma boa prática. Se vocês precisarem fazer algum tipo de manutenção, atualização, o server crashar ou qualquer coisa do tipo, vocês vão perder aquela coleta porque ele não vai estar ali, por exemplo, com um recurso de buffer, né, de storage de buffer, como, por exemplo, os Zabbix Agent 2 e os Zabbix Proxy têm. Então, sempre, né, a melhor prática define que todas as coletas minimamente devem ser feitas através de um Zabbix Proxy, que daí, inclusive, isso ali possibilita janelas mais flexíveis para vocês baixarem o proxy, fazerem as manutenções que precisam, atualizações que precisam e depois voltarem ele e simplesmente, desculpa, o server, né? E depois o proxy ele enviar todos os dados que ficaram lá em buffer para o server, sem perder as coletas assim, tá? Então, a gente vai comentar um pouquinho aqui mais para frente sobre as questões também que os Zabbix Proxy e os Zabbix Agent coletam diretamente. Uh, e, e por que é importante essa parte de coleta, né? A gente não acorda um dia e diz, vou instalar aqui um Zabbix e vou ser feliz, né? Só porque sim. O Zabbix ele tem um propósito dentro da organização, que é manter ali a organização disponível, com a performance adequada, trazendo dados para tomada de decisão e, claro, tudo isso, né, visando muito o foco do cliente, né? E o foco do cliente é consumir da melhor forma possível, na melhor jornada possível, os serviços ou produtos dessa empresa, desse negócio, dessa marca, dessa pessoa, enfim. Então, a gente costuma olhar muito quando a gente vai planejar um monitoramento, e principalmente nas coisas que a gente vai coletar, esse conceito do monitoramento de fora para dentro, que é ir e colocar, né, os sapatos do cliente e pensar qual é a jornada, qual é o trajeto que ele vai fazer para consumir os meus serviços, os meus produtos, enfim, o que eu vendo, o que eu ofereço, né? Então, pela perspectiva do cliente, né, eu vou entrando dentro da minha estrutura de tecnologia e vendo por tudo o que essa jornada cruza. Então eu monto todos esses monitoramentos. E dentro dessas diversas coisas aqui vão existir N tipos de coleta, N tipos de itens que vão ser coletados, com importâncias diferentes, com tempos de coleta diferentes, assim por diante, tá? Então, importante vocês saberem ali como organizar o que vocês querem monitorar. Esse daqui, claro, é o cenário ideal, né? Que a gente pega lá a experiência do usuário e entra até o grão mínimo dentro da estrutura de tecnologia. Mas podem também ser adotadas estratégias diferentes, onde a gente pega lá, por exemplo, a camada de infraestrutura, né? Hardware, sistemas operacionais, recursos computacionais, e começa monitorando isso. Depois que isso aqui está tudo monitorado, eu vou para uma camada de aplicações. Então, aqui onde eu pego lá a aplicação, base de dados, pego lá o web server, enfim, questões de nuvem, assim por diante, e também questões de serviço, né, que é geralmente lá os testes sintéticos, caso eu tenha um e-commerce, caso eu tenha uma aplicação web, assim por diante, ou também, se eu tenho alguma coisa mobile, eu posso fazer os testes pelos Zabbix através das APIs que entregam os dados, né, para aquela aplicação mobile. Então, existem diversas estratégias aqui, mas a ideal é esta que vem pela perspectiva do cliente, permeando a área de tecnologia da empresa. E claro, aqui o nosso intuito não é entrar na história dos Zabbix, entrar ali no que os Zabbix faz, nas principais funcionalidades. Hoje aqui, que nem eu comentei, a gente vai falar muito sobre as potenciais coletas que ele faz, né, o que é possível monitorar. Então aqui fica um material
para vocês consultarem, que é um infográfico ali bem rico de informações sobre os Zabbix, quando que o Zabbix nasceu, quem é que é o dono dos Zabbix, quem é que criou, quais são as principais funcionalidades, carreira, mercados e assim por diante. Então, vocês podem tanto acessar através desse QR Code aqui que está na tela, essa URL que está ali embaixo dele também, conheça hífen Zabbix, né, lá no site da Unirede, ou também ali no chat foi colocado a URL, tá bom? Então, um material bem bacana, espero que vocês gostem. Mas o nosso objetivo aqui é falar do que é possível monitorar com os Zabbix, então a gente vai iniciar aqui. Dentro daquele bloco lá que eu comentei, que é o nosso escopo hoje, a gente começa ali por dois caras principais, né? Na verdade, dois, um pouquinho mais ali, porque tem algumas exceções de caras principais que participam da arquitetura do Zabbix, que é a parte de Zabbix Proxy e de Zabbix Agent. Então, o Zabbix Proxy, basicamente, ele tem um papel ali de coletor de dados, né, de monitoramento distribuído. Então, eu posso ter uma estrutura Zabbix, um core, né, server, front-end, database, e ter muitos N proxies espalhados pelo mundo, coletando localmente aquela informação que, por exemplo, os Zabbix Agents estão mandando para aquele proxy, ou também outras tecnologias estão sendo coletadas por aquele proxy. Então, aqui, por exemplo, outras coletas que um Zabbix Proxy pode fazer, itens HTTP, né, a parte SNMP, a parte ODBC para base de dados, scripts externos e também scripts, né? No Zabbix tem dois caras, né? Tipo item script e scripts externos. Então, tem duas possibilidades. Toda a parte também de SSH e Telnet, então dentro eu comentei sobre uma funcionalidade do Zabbix de comando remoto, ou também chamado de autorrecuperação, self-healing, enfim, tem diversos nomes. É uma função dele de, por exemplo, eu querer mandar um comando contra um servidor ou contra um equipamento que ele está lá, por exemplo, hoje eu estou aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Brasil, e eu tenho um equipamento em São Paulo. É a forma de, por exemplo, de forma segura, um proxy lá em São Paulo interagir com um server a nível de SSH para restabelecer um serviço, por exemplo, do servidor. Então, é um tipo de função e o SSH ali, ele, além de poder fazer coletas, ele pode interagir desta forma. Depois algumas coisas ali mais a nível industrial, né, como protocolos MQTT e Modbus. Inclusive aqui tá, eu só devo ter invertido aqui, tá? MQTT e Modbus, senhores, ele está aqui no agent. O proxy acaba sendo um caminho, né, até o server para MQTT e Modbus. Por quê? O Modbus ele tem um plugin para o Agent 2, que daí ele consegue explorar questões mais industriais. Eu vou falar de um desses exemplos aqui nessa apresentação, então eu não vou me ater muito, mas eu só faço essa correção aqui com vocês. MQTT e Modbus, imaginem que ele está aqui abaixo do Zabbix Agent. E depois nós temos o Zabbix Agent. O Zabbix Agent ali, ele é um binário, né? Então, um pedaço de software ali, um agente que ele é instalado em sistemas operacionais homologados. Então, existem diversos sistemas operacionais homologados, existem já pacotes prontos ali para essa instalação de Zabbix Agent. Basta ali editar o conf file dele para direcionar para o server e algumas outras coisinhas, a parte criptografada de comunicação. Mas ele faz diversos tipos de coletas, né? Então aqui, por exemplo, ele faz lá, pega todos os recursos computacionais básicos, né? CPU, memória, disco, rede, processos. Então, isso aqui, os processos que estão rodando dentro daquele server. Ele também pode ali trabalhar a nível de diretórios, né? Tipo assim, tamanho de diretório, modificação de diretório, inclusive para segurança. Teve uma publicação feita no blog da Zabbix essa semana sobre questões ali de monitoramento de diretório, tá? Para compliance. Então, de arquivos, modificação de arquivos, hash de arquivos. Então, é bem interessante isso daqui para quem ali quer ter uma visão de segurança, principalmente pela imutabilidade de arquivos, tá? Como eu comentei, ele também ele monitora logs,
questões de hardware, então, além de sensores a nível de sistema operacional, ele consegue monitorar sensores a nível de hardware, como, por exemplo, RAID sets, pré-falha de disco, status de ventoinha e outras coisas. Isso também dá para fazer via SNMP, né? Então, algumas possibilidades. Aplicações específicas em cima do sistema operacionais, dados de inventário, né, como por exemplo, fabricante, serial number, onde está localizado aquele dispositivo, né? Esse é um item lá que pode ser parametrizado, e várias outras coisas. Como eu comentei, tem uma versão de agent, que é o agent escrito em Go, que é chamado de agent 2, que ele é expansível, então ele tem plugins, e um dos plugins eu comentei aqui, então é o Modbus. Outro plugin para ele, por exemplo, é a parte de ODBC, para coleta de bases de dados, né? Então ele tem alguns plugins ali que facilitam essas coletas de ODBC. Toda a parte também de scripts, VMware, ele também faz através dele. E ambos, tanto os Zabbix Proxy como os Zabbix Agent, eles têm a possibilidade ali de comunicação criptografada com o Zabbix Server, né? E entre eles também. Então, diante aí de uma distribuição, de um monitoramento distribuído globalmente, vocês não têm a necessidade, por exemplo, de estabelecer VPNs. Simplesmente ali coloca lá as keys, né, do protocolo de criptografia e ele vai criptografar aquele tráfego ali de dados. Algumas pontuações, então, aqui, toda a parte ali de integrações via API, né, e interações com a API dos Zabbix é via front-end, né, e as coletas Java, né, de aplicações ali que tenham JMX, elas são através de um componente chamado Zava, Zabbix Java Gateway, tá? E esse cara, ele é instalado tanto junto com o server como com o proxy. E daí, como eu comentei para vocês, a melhor prática ali de coleta junto com o proxy, então, preferencialmente as coletas do Java Gateway também serem junto ao proxy, tá bom? Indo adiante. Zabbix Agent, então esse cara aqui é um dos mais comuns, né, um dos mais tradicionais, que é a parte ali de sistemas operacionais. Então ali eu comentei já de várias dessas métricas aqui que ele coleta, né? Então CPU, memória, disco, a parte de arquivos, diretórios, compliance, rede, desempenho, métricas do próprio Zabbix, né? Quando é o sistema operacional onde está o Zabbix ou do próprio Zabbix Agent. E uma novidade agora da 7.2 é a parte de placas NVIDIA. Então, placas NVIDIA estão ali sendo descobertas automaticamente já pelo agent e atribuindo lá o monitoramento delas, tá? Então, isso daí é uma novidade da 7.2. Efetivamente, eu ainda não testei isso daqui, mas a gente já sabe ali pelas questões da release notes ali, que agora isso é uma coisa ali que vem para ser default. Então ele tem lá um template para isso e ele executa essa descoberta ali de placas NVIDIA, GPUs, né, NVIDIA. Para quem tem, então, algum negócio aí de inteligência artificial, uma render farm ou qualquer coisa aí que utilize placas NVIDIA de forma massiva, aí é um baita ganho na questão ali de monitoramento delas. Um tema daí aqui saindo da parte de coletas, mas indo para uma função, tem aqui funções preditivas dos Arbix, como por exemplo o time left, que pode ser aplicado nos recursos computacionais e trazem uma gestão de capacidade. Quando eu falo aqui de gestão de capacidade, é eu saber quando é que um determinado recurso que eu estou coletando ele vai chegar numa condição, por exemplo, 100% de utilização. Então eu posso pegar lá, por exemplo, o disco, aplicar essa função preditiva com as regras e ele pega toda a parte de histórico e trends ali e ele traça uma data, né? Ele traça ali um comportamento futuro de quando eu vou alcançar 100% de utilização de disco, tá? Então isso é bem legal para quem quer fazer gestão de capacidade. E como eu comentei, esse tipo de coleta aqui é feita via Zabbix Agent. Um detalhe importante, eu vou ir comentando aqui
quais são as telas que são de Zabbix, quais são as telas que são de outra camada de apresentação. Nós aqui, como Unired, nós somos Premium Partner Zabbix, Training Partner Zabbix, então a gente é referência aqui na região, mas também nós somos Partners Grafana. Então a gente acaba tendo aí muito a questão ali de utilização da camada de apresentação Grafana. E daí, quem quiser saber mais sobre essa decisão ou quando é, tomar essa decisão, né, de qual camada de apresentação utilizar, daí sim, daí vai ficar meu contato ali depois, isso é um tema totalmente à parte, a gente pode se reunir e a gente discute bastante sobre esse tipo de decisão. Mas vai depois ter ali o meu contato, pode mandar mensagem. Então, esta camada de apresentação aqui, este dashboard, ele é feito em Grafana, tá? Só para deixar claro, então. Indo adiante, então, aqui não está na mesma ordem, tá? Lá daquele bloco que eu falei que a gente ia comentar. Eu coloquei aqui alguns pontos importantes, inclusive vai ter alguns que são maiores do que outros, porque eu vou trazer mais exemplos, tá? E vou trazer ali também algumas questões da importância. Mas se também quiserem mais informações sobre algum específico, também da mesma forma, vai ter meu contato ali no final, podem mandar e-mail. Mas indo já para a coleta de dados de bases de dados, então via protocolo ODBC. Então aqui o tipo de coisa que a gente está monitorando, né, uma saúde de uma base de dados, se eu não me engano isso daqui é uma base de dados Microsoft SQL, Microsoft SQL Server, né, e daí, que tipo de métrica que a gente consegue retirar aqui de forma bem nativa, né? Toda a parte ali de acessos, execução, né? Então desempenho, que tipo de ação está fazendo na base, gerenciamento de memória, conexões, transações, parte de locks, né? Uma tabela em lock ou algum tipo de conflito, uso de disco e cache, status gerais, né? Do servidor, inclusive ali aqueles mesmos dados que a gente viu no slide anterior, também desse servidor, né? Não só da base de dados, e consultas customizadas, né? Então, quem tem aí, por exemplo, uma parte de DBAs, né, um setor de DBAs ou algum serviço de DBA que precisa fazer consultas específicas customizadas em cima da base para ver a saúde ou para fazer alguma query específica ou para retirar algum relatório de negócio, pode fazer isso também através dos Zabbix, tá? Ele, além das questões ali nativas que trazem a saúde dessa base de dados, que são basicamente os itens aqui que eu citei, é possível fazer consultas customizadas. E o que é possível construir com essas consultas customizadas? Então, aqui eu trago dois exemplos, né, de dois clientes nossos. Então, aqui o primeiro cliente, que inclusive já apareceu em case de sucesso apresentado em Zabbix Conference, é CCR, então aqui falando de arrecadação de pedágios. Então, a gente tem um dashboard aqui, todo construído com consultas ODBC, falando de como é que está o tráfego no pedágio, quantas pessoas passaram, por exemplo, pagando no dinheiro, pagando no cartão, com tag, sem tag, se teve violações, quantas tiveram. Então, traz ali uma visão analítica para essa parte aqui de negócio, né? Então, eu estou trazendo aqui efetivamente o negócio. E aqui na parte da direita é um outro cliente nosso que tem ali a parte de pagamentos com cartão, né? Cartão de crédito. Então a gente sabe ali como é que tá as transações, por onde é que elas estão indo, toda a parte ali de quantas transações naquele momento estão sendo feitas. E outras informações, como por exemplo, erraram senha, foi negada, foi aceita. Então, também uma parte analítica ali para quem tem essa parte de transações eletrônicas de fundo, né? Que não só é cartão de crédito, mas é qualquer questão ali de cartão plástico. E aqui eu coloquei ODBC e API porque a gente inicialmente tinha essa mesma visão toda feita em ODBC, mas recentemente a gente fez uma atualização dela para API, pois o prestador desse serviço aqui de TF, ele foi para a sua solução em nuvem, então ele acaba ali não nos dando a questão de ODBC, né, o acesso direto à base de dados para consultas, mas sim nos dá um endpoint para consultar ali as mesmas informações. E já que eu falei de API ali, então a gente pula aqui para a parte já de coletas HTTP, né? E pode ser ali tanto um HTTP simples, como pode ser algo bem mais complexo de API e também integrações. Então aqui falar um pouco sobre desde o simples até o complexo, né? Então aqui
por exemplo, numa camada HTTP, eu consigo ali, por exemplo, fazer um monitoramento web, né? O monitoramento web, o mais simples possível que o Zabbix faz, é a questão ali de disponibilidade e performance de websites. Então, de uma forma não intrusiva, eu dou lá uma URL para o Zabbix e ele me diz como é que está a disponibilidade desse cara, né? Ou seja, o código HTTP que ele vai estar retornando. A questão de performance, né? Como é que está o carregamento dessa página, qual é a latência até o completo carregamento dessa página. E né, se eu colocar ali outras coisas, como por exemplo o monitoramento do certificado SSL, se eu usar funções preditivas, se eu usar funções de baseline e também as funções de baseline já é um pré-machine learning, mas existem outras coisas ali dentro dos Zabbix interessantes, eu consigo ter visões bem analíticas, como nesse caso aqui deste dashboard, onde inclusive a gente conseguiu fazer um indexador aqui embaixo, né, para pessoas mais leigas saberem se, com base em todas essas métricas que estão sendo coletadas, como é que está a saúde, como é que está a experiência dos usuários no meu site. Então aqui ele está ali boa, mas eu tenho aqui, por exemplo, uma que é excelente. Inclusive eu estou olhando aqui no video wall que a gente tem aqui no Unired e agora esse mesmo dashboard ele está ali com esse boa aqui amarelo, ele está com um excelente em verde reluzente. Então, esse daqui seria um cara simples, sem muita intrusão nos ativos que vocês querem ali fazer a coleta de dados, que basicamente são endpoints HTTP, tá? Que podem ser aplicações web, pode ser APIs, podem ser aplicações web ali, a gente pode entender também como websites, né? Então, tudo isso aqui está englobado nesse tipo de consulta. Aqui outros exemplos, e daí a gente já começa a entrar numa complexidade. Eu vou começar aqui por este da direita. Ele é basicamente a mesma coisa, né, do que eu falei ali anteriormente, numa visão diferente e utilizando uma estratégia de teste de coleta de dados distribuída. Então, eu comentei lá sobre o proxy, ele conseguir fazer coletas HTTP, né? Então, imaginem que aqui, neste teste aqui, eu estou coletando pelo menos de 2 lugares distintos para saber da experiência daquele público que fica próximo daquele local de coleta. Então, é como se, por exemplo, o meu público da minha aplicação web, da minha empresa, enfim, do meu e-commerce, ele é bastante da região de São Paulo, né? Então tá lá, estou fazendo uma coleta direto lá de um proxy em São Paulo, mas também, sei lá por quê, o pessoal de Lisboa também começou a comprar. Então eu posso colocar um proxy em Lisboa e fazer uma coleta também para saber a experiência como é que está de lá, tá? Então isso daqui também é uma estratégia bem bacana quando a gente começa a falar em monitoramento web, que é coletar de diferentes lugares. E, evidentemente, geralmente esses lugares são selecionados com base no público que acessa a aplicação, o e-commerce, o serviço, assim por diante. E aqui a gente já começa a falar de chamadas de API, né? Então eu fazer GET aí contra endpoints e receber os retornos e utilizar eles como métricas. Então a gente teve aí nesse ano, em maio, aqui na região sul, no Rio Grande do Sul, um grande incidente, inundações, chuvas torrenciais e assim por diante. Então foi bem ruim. E a gente acabou fazendo esse monitoramento aqui de previsão de tempo com base em APIs públicas. Então, é possível, né, fazer através do HTTP, né, do item HTTP, coletas, gets, né, contra APIs, seja pública ou não, seja de vocês, né, só tem que daí ter um trabalho ali maior de credenciais, de segredos, para coletar os dados, mas isso daqui é possível. Tá? Inclusive, um item combinado aqui com HTTP, dependendo da consulta que vai ser feita, é o item tipo script, né? Ali onde é possível fazer toda a manipulação a nível de JavaScript dentro do próprio Zabbix, então o código fica lá dentro do próprio Zabbix, e ele manipula os retornos que essas coletas HTTP vão fazer. E eu posso fazer item independente, enfim, outras coisas. Inclusive, falando em item independente, ele é o próximo slide. Aqui eu trouxe uma coleta também sendo feita via HTTP, né? Mais especificamente a API, de um caixa eletrônico, então de um ATM,
E aqui do ladinho é a tela do Zabbix, tá? Então vocês podem ver aqui, para quem já é mais familiarizado com o Zabbix, sabe que um item ali, quando ele é coletado normalmente, ele não tem essas duas corzinhas aqui, né? Uma padrão aqui na frente, e depois um item variável depois. O que que isso daqui? Isso daqui é um item dependente. O que que é item dependente? É como se eu fizesse uma consulta contra uma API, uma consulta mais robusta, ou uma consulta simplesmente que vem uma grande carga, né, de informações nela, e depois eu pegasse essa grande carga e dissesse, beleza, esse trechinho aqui, ele vai preencher essa primeira métrica. Esse trechinho aqui, ele vai preencher essa. Então eu faço um parse dessa carga, né, desse payload ali que eu recebi através dessa consulta e vou dividindo, vou seccionando ele nas diferentes métricas que eu preciso preencher dentro do meu Zabbix. Então, isso é o item independente que eu estava explicando. E aqui, para vocês terem uma ideia, então, do potencial, né, da questão de API, a gente está falando aqui, então, de um caixa eletrônico, né, de um ATM. Existem ATMs para outras coisas, não necessariamente para dispensar dinheiro, mas aqui, por exemplo, eu consigo monitorar questões de aplicação bancária, o hardware, sensores em geral. Caixas eletrônicos, para quem não sabe, tem questões de temperatura, sensor sísmico, a parte lá de dispenser de reciclador de moedas, reciclador de dinheiro. Então é muito, tem diversos sensores dentro, tá? Questões de segurança, né, acesso, porta aberta e assim por diante, e também monitoramentos de rede e compliance, que é basicamente ali os acessos e também segurança tradicional de rede dele. E indo para a parte mais de integrações, né, dos Zabbix, aqui eu trago dois dashboards, eles são basicamente do mesmo ativo, então a gente está aqui monitorando um Gira, trazendo ali os relatórios analíticos de sprints do nosso time aqui, o que, que eles estão fazendo, como é que está a pontuação, como é que eles estão avançando na sprint, quantos cards eles entregaram, como é que estão os projetos, as pessoas, né? Então aqui tem muita coisa tapada, né, por serem dados sensíveis, mas é uma integração muito bacana que a gente desenvolveu junto com o Gira para exatamente trazer uma visão analítica, tá? E dentro dos Zabbix, senhores, esse aqui a gente desenvolveu, como que nem eu comentei, não tem esse nesse nível aqui, né, desenvolvido nativamente, mas tem muita coisa nativa, tá? Então, se vocês quiserem consultar, vocês podem ir lá no zabbix.com. Aqui, se forem olhar em português, é /br/integrations, e vocês vão cair nessa telinha aqui, onde vocês podem pesquisar a tecnologia que vocês querem ver, se tem lá o template já pronto, mas também vocês podem ir vendo por categorias. Então, eu quero ver se o CRM que eu uso tem como ser monitorado. Aqui é nível de API, eu quero ver API Gateway, enfim, o que pode ser monitorado. Na parte de Java aqui que a gente comentou, né, eu quero ali monitorar o Tomcat, vamos baixar lá um template, enfim, nem me lembro se tem Tomcat ali, mas eu imagino que tem. Na parte de virtual machines, por exemplo, tem toda ali uma questão de monitoramentos. Então, essa parte aqui, zabbix.com/br/integrations, é uma primeira consulta que vocês fazem diante ali de coisas que vocês precisem monitorar para o negócio de vocês, tá bom? Então, fica a dica aqui, que nem eu disse, depois se der tempo eu dou uma navegada ali só para mostrar os caminhos. Ainda sobre monitoramento web, mas numa pegada diferente, a gente tem o monitoramento sintético. Deste jeito aqui que está, ele iniciou na versão 7, tá? Então, o monitoramento sintético é o quê? É eu simular passos, é eu sintetizar passos de um usuário em cima da minha aplicação web. E daí no Zabbix isso já tinha uma funcionalidade mais antiga, né? Ali que era possível de aplicar em algumas aplicações web mais simples, que não tivessem, por exemplo, um uso massivo de bibliotecas JavaScript ou qualquer coisa do tipo, mas hoje, na versão 7 em diante ali, também é possível fazer os monitoramentos mais robustos, simulando passos, e quando eu falo simulando passos, é, por exemplo, o monitoramento vai fazer toda uma jornada em cima da aplicação web de vocês. É como se fosse algo do tipo, acessar o website, daí ele vai acessar o website. Vou pesquisar por tal produto no campo de pesquisa. Ele pesquisou. Veio as buscas, vou clicar naquele produto. Cliquei naquele produto, incluí ele
no carrinho, né? Ia dizer na sacola, no carrinho. É, fui para a tela de checkout. Na tela de checkout, preenchi todos os meus dados ali para checkout. Selecionei método de pagamento no cartão de crédito. Então, ele faz toda essa jornada e traz, se em algum momento dessa jornada ele tem alguma questão de experiência de usuário, por exemplo, uma latência maior, demorou mais, ou algum componente não carregou, ou simplesmente foi interrompida a jornada, né, por algum tipo de erro. E ele vai tirando, inclusive, prints, ó. Eu comentei que eu ia falar das telas, o que que era Zabbix, o que que era Grafana, me esqueci. Mas voltando aqui, essa aqui é em Zabbix, tá, senhores? Então aqui, ó, inclusive nesta coluna aqui que aparece na esquerda da tela, são os prints que o próprio Zabbix vai tirando e armazenando daquele passo que ele executou. Tá? Então, além de ele executar todos esses passos, ele vai coletando evidências quanto àquela tela, aquele passo que ele fez. Tá? Então, isso daqui é bem bacana, é muito útil. A gente já teve vários cenários aqui de e-commerce sendo monitorados com esse recurso e ele é muito válido, tá? Ele ajuda mesmo, porque tem, por exemplo, assim, tem aplicações de e-commerce que elas são muito grandes, muito robustas, são extremamente modulares. E daí o campo de busca é um módulo que ele pode parar. E o resto está tudo funcionando. Então tu acessa lá o e-commerce, opa, acessei, está tudo certinho aqui. Não, o teu campo de busca ele não está funcionando. Então quando buscar algo ali, ele vai vir uma tela em branco. Então vai arrebentar com a experiência do teu usuário e tu vai estar perdendo vendas, tá? Então fazer esse tipo de monitoramento robusto com monitoramento sintético é muito bom e evita esse tipo de cenário. Indo aí, que nem Agent, né? Então eu comentei lá que Zabbix Agent era um monitoramento muito usual. Outro monitoramento muito usual é SNMP. Então SNMP geralmente é vinculado à rede, inclusive o exemplo que eu estou trazendo aqui, ele é vinculado à rede. Infelizmente, pelo tempo eu não trouxe mais exemplos, mas SNMP dá para destrinchar aí em diversas coisas, mas SNMP, tudo responde SNMP basicamente, até um aspirador de pó robô deve responder SNMP. Então, assim, senhores, switches, roteadores, sistemas operacionais, servidores, aplicações, sensores em geral, então, sei lá, um IoT da vida, ele pode responder SNMP. Então, SNMP é um dos protocolos mais disseminados de gestão e monitoramento, tá? Então, com isso daqui tu consegue aí monitorar muita coisa. Já tem bastante template feito para questões de SNMP. Se não existe o template feito, os fabricantes dos equipamentos ou aplicações que é o alvo da coleta de dados que vocês querem fazer, disponibilizam muitas vezes MIBs, que é a estrutura, né, de como coletar os dados, de como consultar os dados daquela aplicação ou equipamento. Então é algo já muito difundido, tá? Inclusive existe um treinamento oficial, e eu vou falar um pouquinho sobre a carreira Zabbix no final dessa apresentação, que é um dia de imersão em cima de SNMP avançado, tá? Então é bem bacana, e SNMP, que nem eu comentei, é extremamente utilizado aí no mercado. Eu ia dizer até hoje, né? O SNMP já está na versão 3 aí. Então vai vir ainda, vai perdurar muito tempo aí no mercado em versões futuras, com certeza. VMware, tá? VMware, senhores. Então a gente falou lá, e até naquela tela lá do Zabbix Integrations, eu falei ali sobre hypervisor, virtualização. VMware é um dos principais hypervisors aí no mundo, existem outros, né? Mas VMware tem um grande market share, e no Zabbix ele tem um método de coleta muito simplificado. Então, basicamente, ali é entregar os dados de API do VMware, liberar, né, fazer as liberações ali, e ele já começa a coletar aqueles dados do VMware, tá? E daí, ele, quando a gente fala de coletar dados do VMware, ele vai pegar das virtual machines, né, dos clusters, do hypervisor em si e dos data stores, que são a parte ali de storage do VMware. Então, é um tipo de monitoramento ali que ele não é intrusivo, então acaba não precisando instalar agent, é tudo feito via HTTP, via API dele, e claro, né, ele pode ser combinado ali com outras questões, ele pode ser melhorado, né, para coletar coisas ali que nativamente ele não colete. Então esse daqui é um monitoramento bem bacana. Eu comentei lá, né,
no início, na parte de agent e proxies sobre Modbus, que eu ia falar de Modbus em específico em algum momento. Então, Modbus é um tipo de coleta que é feito através de um plugin de Agent 2, onde é parametrizado ali todas as regras, né, para a coleta de Modbus. Modbus MQTT, para quem não está bem familiarizado, é um cara mais industrial, assim, é um cara que é mais comum em parques industriais. Nesse caso aqui, a gente está fazendo um monitoramento de um gerador. Então, esse gerador ele não tem interface de gestão que suporte a SNMP ou qualquer outro protocolo. Ele simplesmente lá tem aqueles polos, né, onde tu liga lá um CLP, alguma coisa, e ele, daí, com base nisso, ele traz ali os níveis de monitoramento, tá? Então, aqui o Modbus está sendo monitorado dessa forma. Ele é bem mais complexo ali do que um SNMP. Existem, claro, documentações dos fabricantes, mas não tem uma MIBzinha pronta ali que te possibilite fazer isso. Então, vai ter que realmente pegar o manual daquele equipamento e construir o monitoramento. Então, aqui várias métricas bacanas que traz ali sobre a saúde e funcionamento daquele gerador e, como eu comentei, diversos outros ativos industriais utilizam principalmente Modbus como protocolo ali para coleta de dados e monitoramento. Outro cara aqui, já nos aproximando aí para encerrar essa parte toda de coleta de dados, né? Monitoramento de serviços, então os ABICs desde a versão 3 ponto alguma coisa, 3.2 ou 3.3, 3.2, 3.4, ou até antes, nem me lembro direito, tem um webinar nosso específico sobre monitoramento de serviços, até se quiserem que a gente faça ele aí em breve, podem sugerir isso na pesquisa de satisfação, mas também podem colocar no chat, né, que vocês querem o webinar de monitoramento dos serviços. Mas o monitoramento de serviços, depois da versão 6, ele mudou bastante, tá? E ele nos entrega atualmente esse tipo de visão aqui. Essa daqui é uma tela direto dos ABICs, onde aqui, evidentemente, eu tive que tapar aqui os serviços, né, porque eles são dados sensíveis, mas eu tenho lá como parametrizar o que é esperado, né, de disponibilidade daquele serviço. Então, por exemplo, esse serviço aqui, a minha área de tecnologia tem que entregar 99,9% de disponibilidade. E depois aqui, com base na parametrização do BSM, que é o módulo, né, esse módulo aqui nos ABEX, que é o Business Service Monitoring, ele começa a me trazer aí, então, os dados do que eu tenho de disponibilidade naquele período. Então, aqui ele está basicamente agrupado por mês, né? Eu consigo aqui validar no mês o quanto que eu tive de disponibilidade daquele serviço, e esse serviço ele pode ser desde simples, tá? Ele pode ser um monitoramento ali, como é que eu vou dizer? De um link de comunicação, então eu posso ter a disponibilidade de um link de comunicação, como eu posso ter a disponibilidade de um e-commerce, e esse e-commerce eu vou estar monitorando o web server, o front-end, a base de dados, os links de comunicação para chegar até esse web server, as APIs, então tudo isso eu posso compor uma grande árvore de dependências com diversas regras, inclusive, né, cluster, alta disponibilidade, assim por diante, né, que se um ativo do cluster está fora, ele não começa a degradar SLA, porque aquele ativo ele está disponível ainda. Então, o que eu consigo fazer de regras da parte de serviço, eu consigo ir desde o simples até o muito complexo, tá, senhores? E isso é super útil. O Regis ele perguntou se a apresentação vai ficar disponível. Vai ficar sim. Depois a gente manda ali para todos a parte do PDF da apresentação e também a gravação que vai ficar disponível, tá? Então, aquela tela ali anterior é o default, é o padrão, né, dos ABICs. Isso daqui é como a gente entrega ali esse tipo de monitoramento de serviços, mas também a gente teve aí cenários onde a gente tem que fazer telas extremamente customizadas para atender ali necessidades de negócio, e daí essas customizações aqui foram feitas em cima de Zabbix, né? Links de comunicação sendo monitorados, mapas de calor de SLA, então diversos links de comunicação, no tempo ali a gente sabendo de uma forma bem micro, né, como é que estava a disponibilidade deles, recursos de top e piores, disponibilidade, top e piores, perda de pacote, a disponibilidade geral. Então aqui foi uma visão bem
customizada. Inclusive, é bem complexo fazer esse tipo de visão aqui. Mas é com base nos dados ali da parte de serviços, tá bom? Então, fica bem bacana. E encerrando toda essa parte aqui, então, de conteúdo, como é que a gente consegue ajudar, né, nessa composição? Então, que nem eu comentei ali, a Unirede ela está já há bastante tempo no mercado. A gente é o primeiro premium partner da região aqui latino-americana, um dos primeiros no mundo, né? Então a gente se tornou premium partner lá em 2008. A gente durante muito tempo foi a cara das Abix aqui na região, né? Na América Latina, nas Américas, e até as Abix chegar com seu escritório oficial em 2020 no país. A gente foi o primeiro training partner global, né, em 2012. Então, basicamente, a gente fez junto com as Abix toda a parte ali de modelo de training partner, como funciona. Então, a gente, desde o início, né, está muito envolvido nisso, até hoje, acompanhando bastante, evoluindo junto. Mas em 2024, a gente também iniciou 2 novas parcerias com a Grafana Labs, né, ali muito olhando a necessidade dos nossos clientes quanto à camada de apresentação, quanto ao suporte da camada de apresentação, quanto às ofertas em nuvem da Grafana, também quanto às ofertas de observabilidade, né? Tem ali produtos específicos para coleta de dados, para coleta de tracing, para coleta de logs e as suas análises, né? E também a parte toda de cibersegurança com o ASA. Então o ASA aqui ele vem ali com uma proposta de CIEM e também XDR, que pode ser integrado, né, com todo esse stack aqui. Então todo esse stack aqui ele pode ser integrado. Então ele nos traz ali uma camada de monitoramento e resposta a vulnerabilidades, né, do ambiente. Então, vinculando a CVEs, vinculando a criticidade, trazendo toda a questão de compliance do ambiente, do servidor, de um determinado sistema de arquivos e assim por diante. Então, esse stack todo aqui ele tem esse objetivo de trazer a observabilidade, a gestão à vista, né, através de uma boa camada de apresentação, e principalmente aí o tema que é top 1 no mundo, né, que é a segurança cibernética. Então, nós nos posicionamos agora de uma forma completa. Os nossos serviços, então, aqui eu vou passar muito rapidamente, porque a gente já está próximo aí do encerramento do nosso tempo. Então, aqui a gente apoia de forma extremamente ampla na tecnologia Zabbix. Então, a gente basicamente aí consegue apoiar em qualquer tipo de serviço de Zabbix, né, desde lá da oferta em nuvem, consultoria, suporte técnico oficial, toda a parte de integrações, implementações, criações de templates, customizações, a parte de treinamentos destaco aqui bastante para vocês, então eu vou falar um pouquinho sobre a carreira Zabbix ali, 2 slides para frente, tá? Nas outras tecnologias ali que eu citei também tem um hall de serviços que a gente consegue trazer, principalmente para quem tem interesse em treinamentos. A gente também tem treinamentos de Grafana e de WASA, inclusive agora o WASA a gente já encheu a turma deste mês, a gente está com a próxima turma prevista ali para fevereiro, tá? E também existem ofertas de nuvem, tanto para ambos, tá? E são diretamente com o fabricante e conosco aqui. A parte de treinamentos, tá, senhores? Então, como aqui o tema hoje é de Zabbix, eu vou trazer basicamente a carreira oficial Zabbix. Então, a gente começa lá no Zabbix Certify User, que é o nível mais baixo da carreira oficial, passando pelo Zabbix Certify Specialist, o Professional, e chegando até o topo da carreira na certificação Expert. Depois aqui nós temos os cursos extras, com duração de 1 dia, e eu mencionei lá na parte SNMP, esse daqui, ó, Advanced Zabbix SNMP Monitoring. Ele tem duração de 1 dia e é uma imersão na parte de SNMP, tá? Então, muito, muito, muito bom para quem aí tem desafios em SNMP. E claro, aqui tem outros temas, né? Mas essa aqui basicamente é a carreira oficial. E chamo a atenção de vocês aqui para o último treinamento de Zabbix Certify User do ano. Então, ele vai ocorrer agora no dia 17
de dezembro, ele tem duração de 1 dia, então é super enxuto para quem quer desvendar ali todo o front-end, os principais conceitos, a questão ali de navegação, como chegar até as questões ali todas dentro dos ABICs. Ele não é voltado para quem busca, por exemplo, implementação, troubleshooting, criar monitoramentos, mas sim para quem vai operar os ABICs, tá? Então, quem aí tiver conhecidos que tem interesse nessa questão de operação de Zabbix, o Zabbix Certify User é o treinamento para essa pessoa e nós vamos ter a última turma de 2024 agora no dia 17. Podem acessar aqui pela URL, né, treinamento/Zabbix Certify User, pela QR Code e também ali no chat a gente já colocou ali esse acesso aqui, tá bom? Então, quem tiver interesse, só buscar ali, última turma 2017, tá? Outros temas, que nem eu comentei ali, a gente não passou por todos os meios de coletas e também a gente não entrou ali nas questões de funcionalidade, motor, processamento. Quem quiser, né, saber mais ali, ter uma consultoria ou qualquer coisa do tipo, pode solicitar contato através do unirede.net/contato ou através desse QR Code aqui. E, como eu comentei, vão receber depois uma pesquisa de satisfação, onde vocês vão poder ali trazer também outros temas que vocês queiram ver. Perfeito? Senhores, pontualidade britânica, meio-dia em ponto. Então, eu achei que não ia dar tempo, mas deu. Eu já fui respondendo as perguntas no ato ali, né, na medida que elas foram aparecendo. Então, eu agradeço aí mais uma vez a participação de todos. A Unirede, ela tem periodicamente os webinars, sejam oficiais ou não, de Zabbix sendo realizados aí. Nossa agenda, né, tá ali no site, então já foi publicado ali no chat, né, unirede.net/agenda, vocês conseguem ver a nossa agenda de treinamentos e de eventos, e os eventos webinar, né, são eventos ali digitais, então vocês podem acompanhar tudo isso, tá bom? Desejo aí um bom restante de quarta para todos e um bom trabalho. Muito obrigado, pessoal.